Fala galera, tudo bem com vocês? Sei que a gente tem vivido um momento muito difícil na história. O nosso contexto é um contexto de confinamento, um contexto aí de afastamento devido ao coronavírus. Mas é mesmo nesse contexto nós queremos continuar estudando a palavra de Deus, continuar aprendendo mais sobre o que Deus tem para nos revelar através da sua palavra, através das doutrinas que foram produzidas, né, que são revelações de Deus para a nossa vida. Né? E para a vida do jovem cristão, para a vida do adolescente, da juventude cristã, precisam estar bem firmadas e estabelecidas dentro desses princípios, dentro dessas doutrinas que hoje nós vamos estar introduzindo aqui. E a doutrina especificamente que nós vamos estar trabalhando hoje, e não na verdade só hoje, mas numa série de 13 aulas de estudo, é o breve catecismo de Westminster. Esse catecismo ele foi importante na história da teologia reformada e é importante também na história da Igreja Presbiteriana do Brasil. E não só do Brasil, mas do mundo. Então, antes da gente entrar propriamente no breve catecismo, eu gostaria de fazer um apanhado histórico do que estava acontecendo. Era um contexto bem complicado, bem difícil da história. A Inglaterra, mais especificamente em 1643, vivia um momento de conflito entre o rei Charles e os cristãos protestantes da Inglaterra, os conhecidos puritanos. Então esse período ficou marcado por grande perseguição aos puritanos e à teologia reformada. O rei Charles ele queria impor um modelo de governo anglicano às igrejas, resultando em uma guerra civil. Então, diante desse contexto, entre de um lado temos o rei da Inglaterra, de outro nós temos os puritanos, que são os reformadores, mas que ocupavam cargos importantes dentro da política, cargos importantes dentro do contexto social da Inglaterra. E o rei ele estava querendo implantar um governo de anglicanismo, que é o mesmo governo episcopal, né, que é o governo de regimento católico, que a gente conhece que é através do Papa, né, do bispo e dos demais cargos que a Igreja Católica tem. E nós, como cristãos, sabemos que dentro da palavra de Deus, essa forma de governo ela é totalmente contrária, principalmente à doutrina reformada. Então, em 1643 é promovida um parlamento, que é uma assembleia para revisar as doutrinas da igreja. Então, não só por esse comportamento do rei Charles de querer instalar o governo anglicano dentro da igreja, mas também pela doutrina que estavam sendo pregadas na igreja reformada da época, já estava fora dos princípios e dos padrões bíblicos. Então, esses homens, os puritanos, que são os reformados da Inglaterra, se reúnem através de um parlamento para poder organizar uma assembleia e daí eles conversarem um pouco sobre a doutrina e também tomar algumas decisões e formular alguns documentos para que agora o culto tenha um padrão, que agora a doutrina seja estabelecida de uma forma bíblica, de uma forma reformada. Então, mais especificamente em 1 de julho de 1643, na abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra, se reuniu 121 teólogos, a maioria deles reformados, a maioria deles puritanos, para poderem decidir sobre a forma de culto, para poder debater sobre as doutrinas da igreja e para poder também combater o rei Charles, que queria estabelecer essa forma e esse governo episcopal nas igrejas protestantes, não só nas igrejas protestantes, mas em todas as igrejas da época. Esse seria o tipo de governo que estaria presente em todas as igrejas. Então, eles teriam que aceitar essa imposição do rei e passar a ter esse tipo de governo. Mas como esses homens foram usados por Deus, eles foram e se rebelaram contra esse rei, até no sentido de fazerem uma guerra contra esse rei, para poder estabelecer a liberdade protestante dentro do país. Então, diante desse fato, saíram documentos importantes dessa Assembleia. O primeiro documento foi a Confissão de Fé de Westminster, seguido do Catecismo Maior,
e o Breve Catecismo, que é o catecismo que nós vamos estar estudando nessa série de 13 aulas, né? E saíram 107 perguntas sobre a doutrina, sobre a revelação divina através da palavra, para que os cristãos fossem instruídos através de doutrinas sobre como cultuar a Deus e sobre quem Deus é e sobre o papel do homem dentro do contexto e dentro da realidade social. Então, nessa aula eu gostaria de abordar com vocês as 9 primeiras perguntas do Breve Catecismo. Então a primeira pergunta é: qual é o fim principal do homem? Ou seja, em outras palavras, para que nós fomos criados? Qual é o nosso propósito? Por que nós existimos? E essa pergunta, ela está também presente na palavra de Deus. Então a primeira pergunta é: qual é o fim principal do homem? E a resposta que eles deram para essa pergunta foi: o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele. Olha que maravilha! O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então, a nossa existência, o propósito da existência humana, não é para ser bem-sucedido financeiramente, não é para ser conhecido, famoso diante dos homens, não é para fazer algo importante à luz da sociedade, à luz das coisas humanas, mas sim fazer coisas grandes, sim ser usado dentro do propósito divino. Fazer coisas importantes, ser importante não dentro do padrão humano, mas dentro do propósito divino. Então, o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele. E como é que nós fazemos isso? A gente tem alguns textos chaves que nos ajudam a entender. O primeiro texto é Romanos 11, versículo 36. Se vocês quiserem abrir e acompanhar, diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, primeiro ponto: tudo que foi feito por Deus tem um propósito. Nós, seres humanos, os animais e toda a criação têm um propósito, estão em comum em um único propósito, que é adorar a Deus. Então nós precisamos entender que nós somos feitura dele, somos criatura dele. Então nós já nascemos com um propósito. Muitos dizem que precisam encontrar o propósito para a vida, mas Deus já nos estabelece um propósito desde lá, antes da fundação do mundo. O nosso propósito, o propósito de toda a criação de Deus é glorificar a Deus. E é importante a gente entender que nesse processo de glorificar a Deus, naturalmente, a gente também sente prazer. Isso é bom porque nós estamos encontrando propósito para a nossa existência. Porque até então nós temos uma vida vazia, que ela busca propósito em coisas momentâneas, em coisas passageiras, mas a partir do momento que nós encontramos o nosso propósito em Deus, só assim a gente é feliz de verdade, porque as alegrias do mundo são passageiras. Mas a alegria encontrada dentro do propósito divino para nós é uma alegria eterna e duradoura. E aí, como consequência disso, nós nos deleitamos e nós nos alegramos e sentimos prazer na nossa vida com Deus. Então, o próximo texto é Isaías 43, versículo 7, que diz: a filhas da extremidade, a todos os que são chamados pelo meu nome, e eu que o criei para a minha glória e que formei e fiz. Então aqui é mais uma vez Deus confirmando através da sua palavra aquilo que eu falei para vocês. O nosso propósito, então, nós somos feituras de Deus. Então ele nos fez para a sua glória. Então esse é o propósito do homem. Quando o homem encontra prazer nesse propósito, ele realmente é feliz. E é uma felicidade que não é passageira e que não é momentânea, mas é uma felicidade concreta e real, que é a felicidade em servir e adorar a Deus.
Agora também em Efésios 1, versículos 5 e 6, ele também fala um pouquinho sobre a razão, o fim principal da nossa existência. Ele diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então aqui ele também explica o nosso fim através de Jesus, porque nós somos predestinados, nós que cremos em Deus, que aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, somos predestinados desde antes da fundação do mundo para adorarmos e glorificarmos esse Deus, cumprimos o nosso propósito e então temos prazer em Deus porque nós não merecemos. Mas em Jesus nós encontramos a salvação, em Jesus nós somos restabelecidos no relacionamento com Deus, então nós somos reconciliados através de Cristo com Deus, e é nele que nós encontramos o deleite, o prazer do nosso propósito, que é servir e adorar ao nosso Deus. Isso é maravilhoso. Como jovens, como cristãos, nós entendemos o nosso propósito, o propósito da nossa existência. Então agora nós podemos passar para a segunda pergunta, que é: que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de o glorificar e ter prazer nele? Repetindo, que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de o glorificar e ter prazer nele? Certo, agora que nós entendemos o nosso propósito, a primeira pergunta já traz um esclarecimento sobre o propósito da criação humana. Agora nós precisamos fazer de que forma, entender, quer dizer, de que forma nós podemos então glorificar a Deus e sentir prazer nele. É de qualquer forma, de qualquer maneira? Não. Existe um padrão. E a resposta para essa pergunta está na seguinte afirmação: a palavra de Deus, Velho e Novo Testamento, é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Então é através da palavra de Deus que nós vamos aprender a maneira correta de glorificar e de adorar a esse Deus. E vou abrir agora para nós um texto de Lucas, capítulo 16, versículos 29 e 31, que fala um pouquinho sobre como adorar a Deus. Né? Agora que nós descobrimos que o nosso propósito, a criação de Deus o propósito da criação de Deus e o dever dela é adorar a Deus e sentir prazer nele, se deleitar nele. Então, versículos 29 e 30 de Lucas 16 diz: respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Esse texto está inserido dentro do contexto daquela história que Jesus conta a respeito do rico e Lázaro, né? Onde aqui está argumentando o rico que faleceu, que morreu, para Abraão. A gente tem uma imagem do mendigo, né? Que é Lázaro no céu e o rico no inferno. E entre os dois há um grande abismo. E do lado de Lázaro, o mendigo, está Abraão. E eles estão dialogando. Diante de tanto sofrimento no inferno, o rico pede para que o mendigo possa molhar a ponta do dedo e pingar uma gota na língua, ou gotas na língua dele, para que ele possa ser refrescado do tormento que ele estava sofrendo no inferno. E aí então, Abraão responde que não é possível que ele faça isso, porque há um grande abismo e há uma grande separação. Então o rico entende que ele está no inferno e está sofrendo muito. Então o que ele fala? Eu preciso então voltar à terra, me permita que eu volte à terra para avisar os meus familiares, para avisar os meus amigos, para avisar o máximo de pessoas que eu possa avisar, para que sigam Jesus, na verdade, para que sigam a Deus e que acreditem em Deus e que vivam uma vida digna. Mas, então Abraão responde que não é possível, porque eles já têm Moisés e os profetas. Eles já têm todo o contexto do Antigo Testamento, da palavra de Deus revelada em Moisés e nos profetas, que já está testificando acerca da salvação, acerca dos dois caminhos. Então não é necessário nada
além da palavra, para nos guiar no propósito de encontrarmos sentido e razão para a nossa vida. E também vamos estar abrindo em outro texto para continuar reforçando sobre o nosso propósito, sobre a razão da nossa existência e como nós devemos fazer isso. E esse texto, segundo texto que eu quero que nós abrimos, é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 15 a 17, que diz assim: E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, diante da palavra, e na palavra, nós encontramos toda a explicação de Deus sobre como nós devemos ser, como nós devemos nos comportar e como nós devemos viver a nossa vida de uma forma que o glorifique, de uma forma que nós também nos deleitemos em Deus. Porque esse é o propósito da nossa vida. Então essa é a forma correta. Nada, absolutamente nada que foge da palavra de Deus e que não está na palavra de Deus deve ser considerado por nós como padrões de vida cristã. O único padrão de vida cristã que nós encontramos está na palavra de Deus e nas doutrinas que são reveladas dentro da palavra de Deus. Os documentos, como esse breve catecismo, ele está presente todo dentro da palavra de Deus. São perguntas a respeito da palavra de Deus e ensinamentos a respeito da palavra de Deus. Mas tudo que venha de fora da palavra de Deus não deve ser considerado para nós como padrões de vida humana para glorificar a Deus. Não são padrões de propósitos de vida de um cristão para glorificar a Deus, mas são padrões humanos. Então, nós precisamos estar sempre atentos a isso. Agora nós vamos passar para a terceira pergunta do nosso breve catecismo. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Qual que é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Então, de tudo que nós temos na Escritura, qual que é o seu principal fundamento? Qual que é o seu principal ensinamento? E a resposta é: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e dever que Deus requer do homem. Então, o que nós aprendemos como fonte principal dentro da palavra de Deus é o que o homem deve crer acerca de Deus, do próprio Deus, no que estão embasadas as nossas crenças. Então, todas as nossas crenças, tudo aquilo que nós cremos a respeito de Deus está na palavra, está nas Escrituras. E também é importante a gente saber, diante do que a gente conhece sobre Deus, qual que é o nosso dever e qual que é o nosso papel. Então, a coisa principal que as Escrituras nos ensinam são conhecer melhor o nosso Deus, quem é o nosso Deus, a revelação de Deus para nós, e agora, conhecendo Deus, qual que é o nosso papel, né? O que Deus requer de nós. E o primeiro texto que eu gostaria que a gente abrisse está em João 5, versículos 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, precisamos estar lendo e estudando as Escrituras, examinando, como fala aqui, como começa dizendo o versículo, examinai. Examinai é muito além de ler superficialmente. É ler, buscar entender e buscar meditar e estudar dentro desses ensinamentos. Então, esse é um princípio muito importante. A gente lê e examinar as Escrituras. Porque só assim nós vamos entender melhor o nosso dever como cristão e também vamos buscar as revelações sobre esse Deus, sobre quem Ele é, para conhecermos melhor também e sabermos como nós vamos adorá-lo. Qual é o nosso dever? Também temos o versículo o texto de João 20, mesmo João,
Agora, capítulo 20, versículo 31, que diz: Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha que maravilha, então está aqui falando que o livro de João, o Evangelho de João, ele foi escrito para que nele nós creiamos e conheçamos quem foi Cristo Jesus, que é o Filho de Deus, e que, crendo nessas verdades que estão no livro de João, no Evangelho de João, nós tenhamos vida eterna em Jesus. Olha que maravilha. Então, o nosso papel é ler, crer nas Escrituras, conhecer nosso Deus, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo. Então, esse é o dever do cristão agora, entendendo quem é Deus, o papel dele é crer e meditar nas Escrituras. Vamos então passar agora para a próxima pergunta, que está falando agora sobre a pessoa de Deus. Então essa pergunta é pergunta número 4 do Breve Catecismo. Quem é Deus? Quem é Deus? Eu acho que é difícil definir Deus. A gente aprende muita coisa sobre Deus e às vezes é difícil definir Deus. Mas o Breve Catecismo traz uma definição muito assertiva sobre Deus. Fala que Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Olha que maravilha, que coisas lindas sobre o nosso Deus. Então vamos lá no texto de João 4:24, para a gente poder então confirmar essas verdades sobre o nosso Deus. João 4:24 diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, primeiramente, nós aprendemos qual que é o nosso propósito, qual que é o propósito do homem, da criação de Deus. Em segundo, nós aprendemos que agora, já que o nosso propósito é glorificar a Deus e deleitar-nos neles, como nós devemos fazer? Em terceiro, a gente aprendeu que toda a instrução e toda a revelação de Deus está nas Escrituras, então nós devemos estar sempre atentos à Escritura, sempre examinando, sempre estudando as Escrituras. E agora, nós estamos também, através das Escrituras, conhecendo melhor a Deus, sabendo quem é Deus. E que João 4:24 diz que Deus é Espírito, então devemos adorá-lo em Espírito e em verdade. Olha que maravilha. A palavra de Deus é maravilhosa e ela nos revela coisas fundamentais para nós permanecermos firmes, mesmo em contexto como que nós estamos vivendo. Êxodo 3:14, agora voltando um pouquinho no Antigo Testamento, sobre quem Deus diz ser. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás ao filho de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Então, quando no contexto de Deus falando com Moisés, falando que ele ia libertar o povo do Egito, Moisés então pergunta: Senhor, em nome de quem eu devo falar que estou indo? Ele fala: você vai falar para o povo que você está indo no nome do grande eu sou, do eu sou. Ou seja, essa palavra eu sou está fazendo referência ao Deus perfeito, ao Deus soberano, ao Deus criador, que é o nosso Deus. Está fazendo menção a esse Deus que o Breve Catecismo está nos falando, que é um Deus espírito, infinito, eterno, imutável. E ele é perfeito em sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então, Deus está se resumindo nessa palavra. Diga que o eu sou. E repare que aqui no texto o eu sou está em maiúsculo. Ou seja, não é um sentido diminutivo, mas é um sentido de grandiosidade. Porque se o texto está em caixa alta, geralmente ele está se referindo à grandiosidade de Deus. Porque quando fala de atributos de pessoas,
ele sempre se refere em caixa baixa, mas quando é atributos de Deus, está em caixa alta, mostrando que Deus é soberano, que Deus está acima de qualquer outra pessoa. Então, é maravilhoso o que o texto revela sobre o nosso Deus. Por último, para a gente encerrar essa pergunta, em Romanos 11, 33. Esse também é um texto que vai trazer um pouquinho sobre quem é o nosso Deus e vai reforçar essas grandiosidades da maravilha de Deus sobre a nossa vida. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pessoal, se atentem a isso. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aqui, Paulo, nessa carta aos Romanos, está falando para a gente que a gente não consegue ter a dimensão real da grandiosidade de Deus, da justiça de Deus, do poderio de Deus, da soberania de Deus. Isso é maravilhoso porque nós precisamos entender que nós não somos capazes de compreender a totalidade de Deus. Isso é muito bom, porque ao ver que quanto mais a gente aprende sobre Deus, mais a gente descobre que Ele não pode ser enquadrado em padrões humanos e que Ele não pode ser compreendido em sua totalidade sobre a sua grandeza e sobre a sua majestade. Então isso é muito bom ficar bem entendido na nossa mente e gravado no nosso coração, e que a palavra de Deus nos traz. Agora vamos passar para a próxima pergunta, que é a seguinte pergunta. Há mais de um Deus? Meus irmãos, essa pergunta é muito simples. E muita gente responde, não, há só um Deus. De fato, muitas vezes nós respondemos que há só um Deus. Mas muitas vezes nós vivemos como se não existisse um só Deus. Sabe por quê? Porque eu, você e todos nós, cristãos, temos uma facilidade muito grande de idolatrarmos muitas outras coisas na nossa vida, fazendo então e absolutizando outras coisas como deuses para nós, em vez do nosso verdadeiro Deus. Então, não parece tão simples essa pergunta. Na verdade, ela é simples, mas o seu conteúdo é muito profundo, porque muitas vezes a gente vive colocando outras coisas e dando espaço a outras coisas que é um espaço de Deus na nossa vida. Muitas vezes são os estudos, a gente coloca à frente os estudos do que a nossa vida com Deus, que é a nossa comunhão. Então nós estamos idolatrando os estudos e, consequentemente, nós estamos fazendo outros deuses para nós, né? Quando também nós estamos colocando um relacionamento, muitas vezes nós estamos colocando amizades e tantas outras coisas que nós podemos estar colocando na frente, dando mais importância do que Deus na nossa vida. E a resposta é, há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Vamos abrir então nos textos que confirmam essa verdade para nós. O primeiro está no Antigo Testamento, em Deuteronômio 6, versículo 4. Se você abriu, acompanha comigo. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então aqui estão alertando a Israel sobre a idolatria, sobre o fato de fazerem outros deuses, e também nós podemos trazer essa aplicação para os nossos dias, quando nós colocamos outras coisas, idolatramos coisas, pessoas, no lugar de Deus. Só Deus ocupa o lugar de adoração na nossa vida. A Ele todo louvor, a Ele toda adoração, e a Ele o primeiro lugar das nossas vidas. Outro texto também que nos ajuda a entender melhor que há um só Deus é 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, que diz: no tocante à comida sacrificadas a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então, quando estava tendo essa discussão aqui na igreja de Corinto, Paulo está tratando que aquela comida sacrificada a ídolos
não tem poder sobre a vida do cristão, porque não há nenhum Deus, senão o nosso Deus, o grande eu sou. Então, quando se trata de comer aquela comida, ele está falando que não tem problema, porque o nosso Deus está acima de todas as coisas e o nosso Deus é o único Deus. Então, mais uma vez aqui, a palavra está nos fortalecendo nessa verdade bíblica. E agora em João 17, versículo 3, diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, meus irmãos, só há esse Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Não há nada além desse Deus que mereça a nossa atenção e mereça o primeiro lugar na nossa vida. Então nós precisamos entender isso e fazer uma análise. Quando a gente estiver muito engajado em algo, que seja o estudo, que seja a profissão, a vida profissional, que seja também um relacionamento, nós precisamos saber se isso está dentro do propósito de Deus para a nossa vida, para que a gente não acabe fazendo outros deuses para nós e adorando, idolatrando outras coisas que não sejam nosso Deus. Então essa pergunta é fundamental. Vamos então agora para a sexta pergunta. Ficou bem claro, né, meus irmãos? Eu tenho tentado trabalhar aqui de uma forma bem clara para que a gente tenha muito aprendizado com essas doutrinas, para que a gente cresça nas revelações divinas. Então, quantas pessoas há na divindade? Então nós sabemos que o nosso Deus é um único Deus, mas que ele tem 3 atributos, né? Há 3 pessoas nesse Deus. A primeira pessoa é a pessoa do Pai, a segunda, o Filho e o Espírito Santo. Então a resposta para essa pergunta é: há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e estas 3 são um único Deus da mesma substância, iguais em poder e glória. Mateus 3, 16 a 17 vai falar um pouquinho sobre isso, para deixar mais claro para a gente então sobre o nosso Deus e as atribuições dele. Mateus 3, 16 a 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui está as 3 pessoas da divindade de Deus sendo reveladas. Primeiro, o Filho sendo batizado. Segundo, o Espírito Santo descendo. E terceiro, Deus testificando sobre o seu Filho, falando: esse é o meu Filho, em quem me comprazo. Então, é interessante a gente ver que essa é uma passagem bíblica que revela as 3 atributos de Deus em um único episódio. Isso é muito importante. 2 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 13, diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Ou seja, mais uma vez, as 3 pessoas da divindade presentes e sendo trabalhadas. Então isso nós não podemos mais ter dúvidas sobre isso, meus irmãos. Nós precisamos estar firmados nessa verdade de que há um Deus que se revela em 3 pessoas. Essa divindade é revelada para nós em 3 pessoas: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. 7ª pergunta. A gente já está caminhando aí para o finalzinho do nosso estudo. Que são os decretos de Deus? São o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Então, esses são os decretos de Deus. Quando nós falamos decretos, estamos falando aquilo que Deus determinou sobre toda a criação, sobre todo o cosmos, sobre tudo que existe. Então, os decretos de Deus são o seu propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual a sua própria glória, para a sua própria glória. Então, ele predestinou tudo o que acontece. Tudo o que acontece, todos os decretos de Deus são feitos
para a sua própria glória. Então não há nada que aconteça na história, não há nada que aconteça de tão bom ou de tão ruim que não seja para a honra e glória de Deus, porque tudo está dentro do propósito maior de Deus. Romanos 11:36 traz um pouco sobre isso. E fala: porque Ele, por meio dele, para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, tudo se dá por Deus, é através dele. Tudo que existe, tudo que você imaginar se existe, existe através de Deus. E tudo é para ser usado e é determinado para a honra e glória do seu nome. Inclusive a nossa vida, inclusive a nossa existência, é para a honra e glória do nome de Deus. Efésios 1 também vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos abrir lá. Efésios 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então aqui está falando da graça de Deus a nos determinar a salvação antes mesmo da fundação do mundo. Então ele nos predestinou antes mesmo da fundação do mundo, e aqui entra também uma doutrina importante, que é a doutrina reformada da predestinação, que nós cremos, doutrina calvinista reformada, sobre a predestinação. Então tudo, inclusive a nossa salvação, foi decretada antes da fundação a fundação do mundo por Deus. Então nós cremos que somos salvos em Cristo Jesus pela graça de Deus, e não pelo que nós fazemos ou porque somos, mas pela misericórdia de Deus e pela sua graça. Nós temos agora a próxima pergunta, que é a 8ª pergunta do Breve Catecismo, que é a penúltima do nosso estudo de hoje, que diz: como executa Deus os seus decretos? Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Então, Deus estabeleceu esses decretos. E como esses decretos são executados? Através daquilo que ele criou, da própria criação. Então, toda a terra, todas as criaturas de Deus, todo o universo colaboram para o cumprimento dos seus decretos. E vamos então abrir lá em Apocalipse 4, capítulo 4, versículo 11, para ver o que fala sobre isso. Apocalipse 4, versículo 11. Acompanhem comigo. Tu és digno, Senhor, de Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então todas as coisas foram criadas por Deus e todas elas colaboram para que os decretos de Deus e a providência dele seja executada. Então, ele que governa toda a criação, o mundo não está aí, vamos dizer, se governando, ou a natureza não está se governando sozinha, a criação não está se governando sozinha, nós não nos governamos sozinhos. Nós que estamos em Deus sabemos que tudo acontece porque Deus determinou e que Ele está no governo de tudo. Ele não simplesmente cria, mas Ele tanto cria como determina tudo o que acontece. E você acha que a pandemia do coronavírus ela fugiu do controle de Deus? Não, meus irmãos. A pandemia também faz parte de todo o processo que Deus usa para trabalhar os seus decretos, trabalhar os seus ensinamentos no povo dele. E nós precisamos, então, crer nisso e confiar que Deus está cuidando e governando todas as coisas, mesmo nesse processo de pandemia, de sofrimento. Tem outro texto que está em Daniel, agora no Novo Testamento, Daniel, capítulo 4, versículo 35.
que diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão nele dizer que fazes. Aqui uma coisa muito importante, porque a gente vê pessoas achando que podem determinar coisas a Deus ou que têm o poder de dizer a Deus e decretar algo a Deus. Então nós precisamos entender essa verdade e gravar nos nossos corações que Deus não obedece à criação, é a criação que obedece a Deus. Então isso é muito importante, uma verdade tratada aqui nesse breve catecismo, mas que também precisa ser muito bem firmada na nossa vida, no nosso cotidiano, para entendermos mais sobre Deus e entender que tudo está sob o seu poder. E por último, a 9ª pergunta, que diz: qual é a obra da criação? É aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. Então é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. Então essa é a obra da criação. Foi tudo que Deus criou, está a partir de Gênesis 1. O capítulo inteiro, se você quiser ler depois, está falando sobre essa criação. Então, a criação de Deus compreende tudo, todo o cosmos, todo o universo, tudo que há e que existe, partiu de Deus. E nada que não esteja dentro do propósito divino possa se governar sozinho. Então isso nós precisamos ter firmes. No livro de Hebreus também, que é um texto menor, a gente pode acompanhar, no capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir e as coisas não aparecem. Tem muita gente, muito cristão, que nasceu, criado na igreja, que ainda tem dúvida se foi Deus que criou as coisas. Porque a gente, no cotidiano, nos contextos escolares, de estudo, a gente se depara com muitas doutrinas que dizem que não existe essa questão da criação, que o mundo se dá para uma explosão. Então aqui, o texto está deixando bem claro que, por fé, nós cremos na criação de Deus. Nós não acreditamos que o caos cria tamanha perfeição, como a teoria da Big Bang diz. Como que o caos, uma explosão tão grande, pode formar algo tão perfeito como o nosso planeta? Algo tão perfeito como o universo? O nosso planeta está exatamente numa distância perfeita do Sol, porque um pouco mais para frente nós torraríamos e um pouco mais para trás nós congelaríamos. E não, o caos não cria tamanha perfeição. É impossível. Caos só cria caos. Então isso nós precisamos entender. E aqui, na palavra de Deus, nós encontramos então fundamentos para não crermos nessas teorias e não ficarmos confundidos nessas teorias. Nós jovens, nós adolescentes, nós somos totalmente bombardeados a todo momento com essas teorias, com essas palavras que não são verdade. Salmos 33, versículo 9 também, vai falar um pouquinho a respeito da verdade da criação. Salmos 33, versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então é assim que as coisas aconteceram. Nós cremos que pela palavra de Deus, pelo decreto de Deus, todas as coisas vieram a existir. Então, meus irmãos, quão maravilhoso foi esse momento de estudo que a gente teve sobre o nosso Deus. E quão maravilhoso é esse documento produzido por homens reformados que criam em Deus e que viam a necessidade de estabelecer padrões de culto, padrões bíblicos de adoração a Deus. E nós somos felizes e louvamos a Deus pela vida desses homens. Então, diante desse estudo, meus irmãos, vamos orar agradecendo a Deus por tudo que nós aprendemos aqui hoje, nessa aula. Ó Deus, Pai querido, nós louvamos ao Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é o Deus poderoso, o Deus absoluto, ó Pai, o Deus soberano.
E nós te agradecemos, ó Deus, por essas verdades que nós podemos estudar aqui através deste documento que é o Breve Catecismo, que enche o nosso ser de alegria, que enche o nosso coração de gozo no Senhor, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é perfeito e que o Senhor é esse Deus soberano e absoluto e que mesmo na sua soberania o Senhor nos derrama da tua graça, da tua misericórdia, ó Pai, em Cristo Jesus. E nós te louvamos e agradecemos por isso, ó Pai, porque em Jesus nós temos o perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Nós temos a remissão e a reconciliação com o Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Pai, que o Senhor continue com os nossos jovens, com os jovens da nossa nação nesse momento, ó Deus, de pandemia, nesse momento de confinamento, ó Deus. Traga sentido, traga razão e propósito à vida dos nossos jovens, ó Pai. Que nós confiamos no Senhor mesmo diante das situações e que nós não nos mureçamos, ó Pai, mas continuemos estudando, que continuemos, ó Pai, aprendendo mais sobre o Senhor e sobre a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente vai dar continuidade a essa série de estudo e eu agradeço demais por vocês terem assistido esse vídeo comigo. E é isso aí, galera. Um abraço, um beijo e vamos seguir firme em quarentena.